Queridos, nós vamos agora apresentar uma criança ao Senhor. Nós vamos cantar 609 de Salmos e Hinos, a primeira estrofe e o estribilho, viu? Enquanto o casal Walter e Raquel o casal traz Pedro, aí também vem a Sara acompanhando, né? Porque assim que o casal já pode vir de batalha, só por isso. Vinde, meninos, vinde a Jesus, Ele ganhou-vos bênçãos na cruz, aos pequeninos Ele conduz, ó, vinde ao Salvador, que a alegria sem pecado no mar, reunidos todos afinal, na Santa Pátria Celestial, ó, vinde ao Salvador. Queridos, nós congregacionais não batizamos crianças, como faz algum grupo evangélico aí no Brasil, né? Mas com muita alegria nós as apresentamos ao Senhor. Nós não batizamos crianças por entender que o batismo de sexo é uma profissão de fé. E Pedro, nesta idade, quantos meses? Vai fazer 4 meses amanhã, não tem condição jamais de professar a fé em Cristo. Mas nós seguimos uma orientação bíblica, ou melhor, um exemplo bíblico, e nós fazemos isso com muita tranquilidade, sabendo que estamos fazendo a vontade do Senhor, estamos certos. É de apresentar os nossos filhos ao Senhor, quando assim os pais desejarem. Então, nesta noite, perante a igreja e perante o Senhor que está presente aqui nesse santuário, esse jovem casal, o pastor Walter, pastor auxiliar de nossa igreja, Raquel, sua esposa, aí está diante da igreja Petros, Pedro, né? O segundo filho do casal e o macho, né? Por que macho? Porque eu vou falar agora mesmo que aconteceu no episódio quando Jesus nasceu e foi apresentado na casa do Senhor. Eu vou ler, irmãos, o texto do Evangelho de São Lucas, capítulo 1, capítulo 2, verso 21 ao verso de número 24, para o casal e para a igreja também entender este momento que estamos aqui realizando na casa do Senhor. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, né? Vamos pegar só essa parte dessa escritura, porque nós não somos judeus e nada com circuncisão. Estamos apenas aproveitando isso aí para apresentar a criança ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem oferta segundo o disposto da lei do Senhor, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Então, queridos, aqui está diante dos irmãos uma escritura que fala no momento em que os pais traziam os seus filhos lá no templo de Jerusalém para apresentá-los ao Senhor, né? O interessante é que era 40 dias depois da mulher ter o neném, né? E a criança com 8 dias era circuncidada lá em Israel, meu irmão, judeu. E 32 dias depois, né, 40, tudo, né? Trazia a criancinha do sexo masculino à casa do Senhor para apresentá-lo diante de Deus dentro do santuário. Se fosse fêmea, era 80 dias, o dobro. E havia uma orientação para que todo macho fosse consagrado ao Senhor, né? Muito bem. Nós não somos judeus, nós estamos realizando aqui uma prática judaica. Nós somos cristãos e seguimos o exemplo deixado por nosso Senhor Jesus Cristo quando os pais procuraram Jesus, trouxeram os seus filhinhos para que orasse sobre eles, né? Aquele episódio que os discípulos repreendiam os pais porque achavam que a criança não deveria se apresentar diante do Senhor, por não ter condição de professar ainda a sua fé.
No entanto, a Bíblia diz que Jesus repreendeu os seus discípulos, impôs as mãos sobre eles e os abençoou com o seu grande poder e a sua autoridade, né, Pedro? Tá risonho? Eu estava dando aula hoje pela manhã, eu estava rindo lá, viu? Não sei se é a barba, você tem que deixar a barba crescer, o pastor Walter, né? E pintar de branco para o menino rir, viu? Irmãos, neste momento a gente pode pensar rapidamente em algumas coisas importantes para a vida do cristão, que eu notei aqui. Primeiro é a gratidão, né, Raquel? E Walter, gratidão a Deus, porque tem pessoas que querem ter filhos e não têm, né? Como Ana, por exemplo, Sara de Abraão, Rebeca, e nasceram as crianças de forma miraculosa, né? Pelos caminhos naturais, mas uma ação miraculosa de Deus, de fazer o vento frutífero. E Deus abençoou muito Raquel, né? Eu estava brincando com ela hoje pela manhã na classe, foi nessa pisada, bichinha, tu vai ter. Vem muitos por aí, né? Mas nós estamos aqui nesta manhã, primeiro pensando numa gratidão. Com certeza os irmãos, quando olham para esta criancinha, né, expressam a gratidão ao Senhor pela vida dela, né? Depois a questão da soberania de Deus, né? Porque a vida é um mistério, né, irmãos? Eu não sou médico, não vou entrar em detalhe porque não é conveniente, mas a gente sabe que Deus deu ao homem a capacidade e à mulher para gerarem novos seres humanos com dimensão eterna. E isso é uma ação graciosa de Deus na vida dos casais. É por isso que a palavra de Deus diz: os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. A outra coisa é a questão da dependência, né? Quando se traz uma criança diante do Senhor, o casal está apresentando esta criança ao Senhor, ao mesmo tempo está reconhecendo a soberania de Deus e a sua dependência total de Deus para criar a criança de uma forma que Deus se agrada. Criança não é para ser criada como se cria batata, não, como diz no interior. A criança é um ser humano, é uma vida com dimensão eterna e ela é uma bênção do Senhor. E os pais precisam entender que para criar os filhos de uma maneira que agrada a Deus, tem que haver uma dependência total do Senhor. E a outra coisa, para terminar minhas palavras, antes do presbítero Evandro fazer a oração pela criança, é a questão da responsabilidade, né? Estou diante do casal, não precisa nem falar sobre essa questão, né? Porque eu vejo hoje e fico assustado. Porque eu vejo os pais investindo muito nas vidas, né, na vida material dos seus filhos, não mede esforço para isso, tá certo? Nada a reclamar. No entanto, irmãos, nós estamos tratando de coisas com dimensão eterna. Tão grande é a responsabilidade dos pais quando geram filhos para criá-los nos caminhos do Senhor, né? Encaminhá-los a Cristo para que eles possam acreditar em Cristo, serem salvos e gozarem da vida eterna conforme a palavra de Deus nos revela. E eu quero nesta noite parabenizar o casal por essa iniciativa, por essa decisão, pensando na gratidão que eles estão tendo ao Senhor por Pedro, reconhecendo a soberania, a dependência deles em relação a Deus e a responsabilidade que tem diante do Senhor para criar esta criancinha nos caminhos do Senhor. Isto posto, eu pedi ao presbítero Evandro para fazer oração em nome de Jesus, entregando Pedro nesta noite nos braços do Senhor, né? Para que Deus dê graça abundante à criação desta criancinha, em nome de Jesus. A paz do Senhor para os irmãos, amém? Vamos orar por Pedro, pela família, agradecendo a Deus pela sua vida, amém? Deus soberano e santo, nós te agradecemos nesta noite, em especial, meu Pai, pela vida de Pedro, pela vida de pastor Walter, de Raquel, de Sara, enfim, meu Deus, por esta família, Senhor. Ó Deus querido, em nome de Jesus, pedimos neste momento, Senhor, que Tu continue abençoando a vida de Pedro, continue dando saúde a ele, meu Pai. E também, meu Deus, eu te peço nesta noite que em nome de Jesus Tu continue, Pai, sustentando em Tuas mãos,
porque, meu Deus, é a coisa mais importante que nós temos, Senhor, é a Tua salvação, é a Tua presença em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, abençoa mais e mais o seu lar, abençoa mais e mais a vida do pastor Walter, de Raquel, de Sara, de Pedro. Meu Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a criá-lo debaixo, meu Pai, da Tua palavra, ensinando, meu Deus, como diz a Tua palavra, ensinando os Teus caminhos a ele a cada dia, Senhor amado. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço que Tu venha livrá-lo de todo mal durante toda a sua vida, que Tu venha, meu Deus, derramar sobre ele bênçãos sem medidas, Pai. E em nome de Jesus, é assim que eu te oro e te agradeço por essa família, em nome de Jesus. Amém.